Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciência do Ensino Fundamental 2. Estou muito feliz de estar mais uma semana aqui com vocês, estudando online. Bom, meus queridos, eu não sei se vocês lembram, mas nós já finalizamos, o nosso conteúdo do volume 2, do nosso livro didático, do nosso livro de atividade. Então, esses livros, eles têm que estar atualizados, tem que estar com todas as atividades prontas. E, eu não sei se você lembra, mas há 2 semanas atrás, nós iniciamos, então, a revisão da unidade 3. Unidade essa que vai cair em avaliação bimestral. Não sei também se você lembra, mas quarta-feira, agora dia 23, nós vamos estar realizando a nossa avaliação de ciências. É isso mesmo, meu querido aluno. Quarta-feira nós vamos estar, então, colocando em prática, tudo aquilo que nós aprendemos. Eu espero ter contribuído muito com a aprendizagem de vocês e espero também que vocês tenham muito sucesso nesta avaliação de quarta-feira. Mas antes da gente partir para a nossa avaliação bimestral, hoje, então, vamos estar finalizando a revisão que nós iniciamos há 2 semanas atrás. Essa revisão ela é de extrema importância porque ela vai nos ajudar para que a gente possa, então, realizar a nossa avaliação de ciências no dia 23. Então, eu peço que você, com muita atenção agora, assista essa videoaula. No final da videoaula, a professora vai estar passando a atividade de hoje. Então, fique atento, querido aluno, à nossa revisão. E vamos para a nossa revisão de hoje, nos preparar para a avaliação no dia 23. Tá bom, meus queridos? Então, partiu revisão bimestral. Então, meus amores, como vocês já sabem, nós estamos revisando, a unidade 3, com o título Sol, Terra e Lua. Na primeira aula desta revisão, a professora falou um pouquinho, sobre alguns pontos em que nós trabalhamos na unidade 3 durante o bimestre. O início de tudo foi a questão dos modelos cosmológicos. Como você já aprendeu, e é sempre bom a gente relembrar, o ser humano ele sempre teve essa curiosidade, em relação ao universo. Então, o homem, quando ele observava o céu e ele via os astros, no céu, isso sempre despertou a curiosidade humana, E aí o homem, desde sempre, ele buscou, diversos meios, diversas teorias, para se explicar e descrever, então, esses movimentos que o Sol, a Terra e a Lua realizam. E, através desses estudos, dessas observações, o homem ele sempre criou, modelos esses que ajudou para que ele conseguisse chegar à compreensão desses processos, que ele observava no universo. E aí, a partir dessa observação, dessa dedicação, de estudos, os pesquisadores eles criaram esses modelos chamados de modelos cosmológicos. Esses modelos eles descreviam, como que era o movimento desses astros do Sol, da Terra e da Lua. Então eram modelos que os pesquisadores trabalharam em cima para explicar esses movimentos. E aí nós temos aí então alguns modelos, cosmológicos que foram estudados nesse bimestre, que é o modelo de Ptolomeu, de Nicolau Copérnico, do Giordano Bruno, que foi um pesquisador também que contribuiu. Galileu Galilei foi outro pesquisador que contribuiu também para a montagem, e defesa desses modelos cosmológicos. E Tycho Brahe também foi outro pesquisador. São alguns pesquisadores, que trabalharam na defesa e na elaboração desses modelos cosmológicos, modelos esses que descreviam, a movimentação desses astros. Durante nossos estudos, a gente observou que se destacou 3 pesquisadores principais, quando nós falamos de modelo cosmológico, que é o pesquisador
Ptolomeu, o Nicolau Copérnico e o Tycho Brahe. Ptolomeu, ele foi um pesquisador que defendeu o modelo geocêntrico, né? Que modelo é esse, professora? Modelo em que diz que a Terra era o centro do universo e que os outros astros, né, os outros planetas, eles giravam ao redor da Terra, ou seja, orbitavam ao redor da Terra. E esse modelo, chamado de modelo geocêntrico, ele foi um modelo que ele foi defendido, né, ele foi utilizado, estudado e aplicado até 1.300 anos, né, desde que ele foi implantado, desde que ele foi defendido por Ptolomeu. Então, foi um modelo que ficou por muitos anos, né, 1.300 anos. Por quê? Porque a igreja, ela compactuava, né, ela concordava com esse modelo ptolomaico, né? Ele é um modelo que dizia que o centro do universo era a Terra, né? Então, a Terra, ela desempenhava um papel, a Terra estava numa posição de extrema importância. Então a igreja, ela defendia muito, né, esse modelo ptolomaico, né, que é o modelo geocêntrico. Outro modelo foi o modelo cosmológico de Nicolau Copérnico, o modelo heliocêntrico. Esse modelo heliocêntrico é um modelo em que descreve o Sol como centro do universo, como centro do nosso sistema solar, e os outros astros, né, giravam na órbita do Sol. Assim foi descrito, então, o modelo heliocêntrico por Nicolau Copérnico. Na época, existiam apenas 6 planetas. E esses 6 planetas, Nicolau Copérnico, ele descreveu que eles giravam na órbita, né, ao redor do nosso querido Sol, da nossa estrela Sol. E aí, Giordano Bruno foi um dos pesquisadores que defendeu, né, esse modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Inclusive, ele foi morto, né? Foi julgado e morto por ele defender essa ideia do heliocentrismo, que o Sol era o centro do universo, e acabou pagando com a própria vida, né? Já Galileu Galilei também foi outro pesquisador que defendeu essa ideia do heliocentrismo, só que quando ele foi julgado pela igreja, ele negou, né, que ele compactuava com as ideias do modelo heliocentrismo. E aí a igreja na época não condenou à morte, fogueira, né? E ele ficou então em prisão domiciliar até a sua morte em 1642. Outro pesquisador também foi Tycho Brahe. Tycho Brahe, ele foi um astrônomo dinamarquês, né, que ele descreveu um modelo cosmológico chamado de modelo híbrido, né, que é aquele modelo que os planetas giravam em torno do Sol, né, um modelo que descreve que os planetas naquela época giravam em torno do Sol, e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Por isso que ele foi chamado de modelo cosmológico misto, né? Porque ele apresentava 2 movimentos ao mesmo tempo. Por isso que Tycho Brahe descreveu esse modelo como modelo híbrido, porque ele apresentava 2 movimentos ao mesmo tempo, também conhecido como modelo misto. E a partir daí, nessa mesma época, né, que Tycho Brahe se dedicou na montagem desse modelo cosmológico, ele também adquiriu, né, um pupilo, né, adquiriu um assistente muito dedicado, que era Johannes Kepler. E Johannes Kepler deu continuidade, né, aos estudos de Tycho Brahe, analisou toda a obtenção, né, de informações matemáticas que Tycho Brahe havia elaborado, né, com seus estudos, com as suas observações. E aí, a partir daí, então, Tycho Brahe influenciou Johannes Kepler, né, a se dedicar também a esse estudo dos movimentos do universo. E a partir daí, então, Johannes Kepler, que foi assistente de Tycho Brahe, criou, então, baseado, né, nos estudos já feitos, né, por Tycho Brahe, pelos cálculos elaborados por Tycho Brahe, ele deu seguimento a esses estudos, e aí, então, Johannes Kepler elaborou, então, uma das leis da gravitação universal, que é as leis de Kepler. Elaborou a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, que nós vimos, então, na nossa primeira aula, né?
E logo em seguida surgiu, então, um outro pesquisador que propôs também outra lei de gravitação, relacionada à gravitação, que foi Isaac Newton, né? Isaac Newton também, ele participou, teve uma grande importância, né, no papel dessa elaboração das leis da gravitação. Criou, então, a lei da gravitação universal, que era uma lei que funcionava tanto para a Terra como para o universo. Essa lei também, ela ajudou muito, né? Por quê? Porque ela trouxe essa compreensão, né, desses fenômenos em que a gente observa a força da gravitação, né, sobre os corpos, tanto aqui no nosso planeta Terra como no universo. Então, foram leis que nos ajudaram muito na compreensão dos movimentos dos astros, como acontecia esses movimentos dos astros, por que acontecia esses movimentos dos astros, né? Por que existia essa força que fazia com que tudo fosse levado para o centro da Terra. Então, são leis que ajudaram muito, né, na compreensão desses fenômenos que valiam tanto para o nosso planeta Terra como para o universo. Então, foi isso que nós vimos na última aula, e hoje nós vamos falar sobre diferença e peso, né? Dando continuidade, então, à nossa revisão, vamos falar agora sobre diferença de peso e massa. Então, nós temos que entender que peso tem um significado, né? E massa tem outro significado, né? O peso, ele é uma unidade de medida, né? Que vai calcular, então, a unidade de medida peso, né? Então, o peso, ele não é a massa. A massa é a matéria, né? Por exemplo, se eu digo assim, eu estou pesando 70 quilos, né? Esse termo, ele está errado. Por quê? Porque o peso não é a massa do meu corpo, né? A massa corporal é uma coisa, o peso já é outra, né? Para a gente calcular o peso, a gente usa um dinamômetro. O dinamômetro é ele que vai calcular o peso, né? Então, o que seria o peso? O peso é essa força chamada de força-peso, que faz com que tudo que existe, né, seja traído para o centro do universo, seja para o chão. Então, a força-peso, ela está interligada à massa e à aceleração da força gravitacional. Então, a massa, ela é diferente do peso, né? E aí nós temos que entender que há uma relação, né, entre o peso e a massa. O peso e a massa, eles são proporcionais, ou seja, quanto maior o peso, maior a massa, ou, né, será maior o peso. Então, quanto mais massa você tiver, maior será o peso. E aí nós temos que entender que o peso é a força com que um corpo é atraído pela Terra para o centro dela, né? Então, isso é peso. O peso nada mais é que essa força que atrai um corpo para o centro do nosso planeta Terra. E a massa, ela é uma medida direta da oposição que um corpo oferece à mudança em seu estado de movimento, né? Então, um grande exemplo de tais grandezas é demonstrado durante uma viagem espacial. Então, nós sabemos que a ação gravitacional no espaço ela é nula. Prova disso é que os astronautas, eles flutuam quando eles estão na órbita. Mas o fato de flutuar não quer dizer que perdemos a massa. Se fosse assim, né, passaríamos a não existir mais. É como se o nosso corpo, ele desaparecesse. A massa é a medida da quantidade de matéria que um objeto contém. Peso, ele é o produto da massa pela ação da gravidade. Portanto, peso e massa, eles se relacionam, são grandezas proporcionais,
Ou seja, quanto maior a força da gravidade, maior será o peso, né? A massa, ela é medida em balança, né? Então, muitas das vezes, quando a gente chega na farmácia, a gente tem corriqueiro, né? A gente falar que aquele equipamento ali é uma balança, né? Que mede, a gente vai aferir o nosso peso, mas a verdade é que aquele equipamento não é uma balança, é um dinamômetro, e aquele equipamento está medindo não o seu peso, está medindo a sua massa. Só que nós temos que entender que o dinamômetro, ele calcula o peso da pessoa, e a balança, ela vai calcular a massa. E aí, como é medido o peso? Né? O peso, ele é medido através dessa fórmula que você vê. Eu estou apontando aqui na sua tela, em que P é igual a M vezes G. Ou seja, para você calcular o peso de um corpo, você precisa ter essa relação. Você precisa multiplicar a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, quando você quer buscar o peso de um corpo, você usa essa fórmula física aqui, que é peso, P é igual a M vezes G, ou seja, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, vamos falar agora então sobre os movimentos da Terra. A Terra, ela realiza centenas de movimentos, ou seja, ela realiza vários movimentos, né? Só que existem 3 movimentos fundamentais que você não pode esquecer, que é o movimento de rotação, o movimento de translação e o movimento de precessão. Bom, falando primeiro sobre o movimento de rotação, o movimento de rotação nada mais é que o movimento em que a Terra ela gira no seu próprio eixo. Ou seja, para ela completar essa volta, né, esse giro no seu próprio eixo, ela leva cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E 9 centésimos. Só que a nível didático, né, e a nível didático e a nível de compreensão, é muito melhor a gente falar, né, até mesmo para a gente contar, que o movimento de rotação ele dura 24 horas. Ou seja, o movimento de rotação ele dura cerca de um dia. E ele é um movimento que se dá no sentido anti-horário, né? Então, a Terra ela gira no sentido anti-horário em torno do seu próprio eixo, né? Numa linha imaginária que a gente não consegue observar, né? Que atravessa o Polo Sul ao Polo Norte. Então, esse é o movimento de rotação. Movimento de translação. Bom, a translação, ela já é essa trajetória, né, realizada aqui pelo nosso planeta Terra, que você observa aí na imagem. Então, o movimento de translação é essa trajetória aqui, ó, em que o nosso planeta Terra, ela faz, né, em torno do Sol, ou seja, essa volta que o nosso planeta dá em torno do Sol. Esse é o movimento de translação. Esse movimento de translação, para ele se completar, ele leva 365 dias, 365 dias, né? E 6 horas e 4 minutos. E aí, se a gente fosse levar isso à risca, essa contagem, né? Que o movimento de translação ele dura 365 dias, 6 horas e 4 minutos, isso ficaria muito difícil para se contar. E aí, para facilitar, né, a construção dos calendários, o homem estabeleceu o quê? Que um ano ele tem cerca de 365 dias, né? Ou seja, ele tem 365 dias e que a cada ano, né, ele possui um ano bissexto com 366 dias, tá bom? Então, para ficar melhor, né, a questão de contagem, né, pelo movimento de translação durar 365 dias, 6 horas e 4 minutos, então, para essas 6 horas e esses 4 minutos serem contados, o homem, então, se fez necessário criar esse ano bissexto, ou seja, a cada 3 anos nós temos um ano que vai ter 366 dias. E esse um dia a mais a gente observa
no mês de fevereiro. Tá? Vamos então para o movimento de precessão. Movimento de precessão. Movimento de precessão dura cerca de 26 mil anos, né? Ou seja, em volta de 26 mil anos, para que ele possa se completar esse movimento de precessão. Então, o movimento de precessão nada mais é que um movimento em que a Terra tem essa inclinação no ângulo de 23,5 graus, olha aqui na imagem. Então, esse movimento de precessão nada mais é que um movimento em que a Terra ela se inclina, né, no ângulo, né, em relação à órbita dela terrestre, ela inclina-se em um ângulo de 23,5 graus, aí, ó, como a professora está marcando para você, e aí a partir dessa inclinação ela começa então a girar, né, fazer esse movimento circular. Esse movimento, para se completar, dura cerca de 26 mil anos, como eu já falei, e é um movimento que a gente pode fazer uma analogia aqui, ó, como na imagem, o movimento de precessão, ao mesmo movimento que o peão faz. Só que o peão, né, que é um brinquedo, ele faz esse movimento de forma muito mais rápida, não dura 26 mil anos, né? Mas o movimento de precessão da Terra, né, que ela está inclinada nesse grau de 23,5 graus, dura em média de 26 mil anos. Esse é um movimento em que apenas o resultado desse movimento de precessão resulta, né, apenas na movimentação das constelações, né, no nosso céu. Então vai ter um período que se você olhar para um determinado, né, uma determinada direção do céu, você vai ver naquela época, por exemplo, em janeiro você vai ver um tipo de constelação, em dezembro você vai ver outro tipo de constelação naquela mesma posição. Então, o movimento de precessão só resulta isso, né, nessa questão da movimentação das constelações. O movimento de translação é um movimento que vai ajudar na questão da elaboração das estações do ano, né? E também na contagem dos anos. O movimento de rotação é um movimento responsável pelos dias e as noites. Bom, vamos falar agora, então, sobre as fases da Lua. Então, as fases da Lua, elas são bem definidas. São 4 fases. A Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante, né? As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e em relação ao Sol. A Lua, ela apresenta essas 4 fases. Cada uma dessas fases, né? No caso da Lua nova, a fase da Lua crescente, a fase da Lua cheia e da Lua minguante, são fases que vão durar cerca de 7 a 8 dias. Então, essas 4 fases, no total, elas duram 29 dias. Então, a Lua, ela não sendo uma estrela, ela não emite luz própria. Entretanto, a gente vê, nós vemos ela iluminada, né? Por quê? Porque ela reflete a luz do Sol. E aí, essa Lua, ela vai apresentar 4 fases, que é a Lua nova. Nessa fase, nós não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, por isso não a vemos nesse momento. E nessa fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas da tarde. Já na Lua crescente, a Lua crescente, ou também chamada de quarto crescente, recebe esta denominação, pois nesse momento só conseguimos observar 1/4 da sua totalidade. O seu formato é de um semicírculo e nessa fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Já a Lua cheia, que é a outra fase, a terceira fase da Lua, a Terra ela está nessa fase, né? A Terra ela está entre o Sol e a Lua.
E aí a gente consegue observar a totalidade, né, do satélite iluminado na íntegra pelo Sol. Nessa fase de lua cheia, a lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Já a lua minguante, que é a última fase, a lua minguante, ou também chamada de quarto minguante, é o último estágio das fases da lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo, e assim novamente conseguimos observar um quarto da sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nessa fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia, tá bom? Então, essas são as 4 fases da lua, fases essas, né, que nós vimos. A gente consegue observar aqui nesse esqueminha, né? Você vê que vai desde a lua nova aqui do número 1, né? Começando, né, pela fase crescente, né, onde a gente observa que a questão da luz ela vai aumentando, né? A lua vai conseguindo refletir ela vai conseguindo, né? Ela vai conseguindo refletir a luz do sol aos pouquinhos, né? Então vai crescendo a questão da luminosidade nela, depois da fase de lua nova para a fase crescente, até ela chegar aqui na fase 5, que é a fase da lua cheia. E aí depois ela vai entrando então na fase da lua minguante, em que essa luminosidade, né, esse processo que ela reflete a luz do sol vai diminuindo, até chegar de novo na fase da lua nova. Então, meus queridos, essa foi então a nossa revisão, né, da unidade 3. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Bom, agora falando sobre a nossa atividade de hoje. Na atividade de hoje, o que eu quero de vocês? Eu quero que, depois que você assistiu a videoaula, que você prestou atenção, que você elabore para mim um resumo de, no mínimo, 20 linhas, tá? No mínimo, 20 linhas baseado na nossa videoaula de hoje. Essa é a atividade de vocês da nossa aula de hoje. Você assiste a videoaula toda, né? Assiste com muita atenção, vai anotando os pontos principais. E aí, assim que você terminar de assistir toda a videoaula na íntegra, com muita atenção, aí eu quero que você pegue o seu caderninho de ciências e que você vai fazer um pequeno resumo. Esse resumo de hoje tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? Faça então esse resumo de 20 linhas e tire foto assim que você terminar, envie para a professora e mande para o privado dela, tá bom, meus queridos? Então, boa sorte, espero ter ajudado os senhores, espero que vocês façam uma boa avaliação e que Deus abençoe a todos. Assim que vocês terminarem de fazer a atividade, o nosso resumo de hoje, tire uma foto bem legível e envie para mim no WhatsApp, tá bom? No privado do meu WhatsApp. Tá bom, meus queridos? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês e fico no aguardo da atividade, tá bom? Até a próxima. Tchau.